Quando é que começou a igreja, esta que Jesus anunciou? Em Atos dos Apóstolos 2, 1 a 4. Olha lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como num vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Portanto, aqui começa a igreja de Jesus. Todos começaram a falar em línguas. Aqui, quando o Espírito Santo se moveu e se manifestou, começa a igreja. E os senhores sabem que durante muito tempo a igreja não foi chamada de igreja, foi chamada os do caminho. Mas em Antioquia, dizem Atos 11, 26, tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Portanto, os cristãos são os chamados cristãos, os cristãos chamados para serem igreja. A igreja cresceu, a igreja se fortaleceu, a igreja se expandiu. Chegamos ao século 21. Agora, eu volto a insistir com esta questão. Igreja não pode ser uma coisa feita ad hoc, sem visão, sem direção, sem fundamentos, sem alicerces, senão ela não é uma igreja de Jesus. É isso que você viu aqui no telão. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele, não é nossa. A igreja é edificada por ele, não por nós. Não há igreja verdadeira que não seja edificada por Jesus. Se o que se faz, anuncia e pratica no lugar que tem uma placa chamada igreja não foi o que ele disse, edificou e manifestou e anunciou, não é igreja. Agora, o que me dói, e eu vou lhe dizer, esta é a minha revolta, tal qual Paulo, quando esteve em Atenas, ficou revoltado com a idolatria, porque o que eu vejo hoje dentro das chamadas igrejas é uma grande idolatria, é o culto à personalidade, essa obsessão pelo diabo que os crentes têm, amado. Uma obsessão, como se a estrela da igreja fosse o diabo, cheio de misticismo. Então, amados, o que é igreja realmente é isso que eu venho ensinando. Igreja não é um edifício, igreja não é uma organização, igreja não é uma instituição, igreja não é uma denominação. Então, precisamos de saber o que é igreja. A palavra igreja vem do original grego eclésia, eclesiologia, o estudo teológico da igreja. Então a igreja, eclésia, significa os chamados para fora. A igreja é a reunião daqueles que Deus chamou, das trevas para a luz, da morte para a vida, da ignorância para a verdade, da cegueira espiritual para uma visão espiritual real. Aqueles que Deus arrancou das garras de Satanás e os abraçou, os trouxe para os seus braços. Este chamado, e nós só estamos aqui por causa de um chamado divino. Nós fomos soberanamente chamados. E eu vou lhe dizer, amado, a chamada de Deus é eficaz, é eficiente, é um chamado poderoso, determinante, decisivo, conclusivo, irresistível e eterno. Este é o chamado de Deus. E eu vou lhe dizer mais: a chamada de Deus, ou o chamado de Deus, é uma intimação de Deus ao pecador. Uma intimação. Deus não faz acordo de livre-arbítrio, até porque isso não está na Bíblia. Ou você quer me aceitar, eu vou te dar um carro novo.
eu vou fazer o teu casamento, me aceita, me dê uma chance, por favor, eu me ajoelho. Ele faz uma intimação. Sabe quando o juiz faz uma intimação, tem que ser cumprida a ordem. Não há como resistir a uma intimação de Deus. O senhor sabe, eu estava num leito de enfermidade, com necrose, com gangrena, politraumatizado, polifraturado, católico, cheio de elucubrações de Deus que nem eu conhecia, cheio de misticismos, rosários, Nossa Senhora. E lá num leito de morte, Deus me intimou: Miguel, tu és meu e tu serás um pregador que levarás a palavra de Deus à volta do mundo. Ponto, não tem discussão. Ele é Deus.